Olá, minha rapaziada rubro-negra do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Que o mundo é nosso, moçada. Moçada, eu tenho muitos amigos tricolores, de vascaíno, que torcem para outros times, até de outros estados. Muitos, mas bastante. Minas, principalmente. São Paulo também, né? Então eles estão um pouco incomodados com essa ascensão do Flamengo, a situação que o Flamengo vive agora. E sempre estão querendo me lembrar que o Flamengo não é o campeão de 87. A oportunidade que eles têm, eles me lembram isso. Aí eu falei, tá, tudo bem. Eu vou fazer uma coisa, eu vou dar uma olhada, vou pesquisar, vou me calçar, porque eu vivi aquela época, eu vi o que aconteceu. Então, eu vi o que aconteceu e vou falar para vocês, mas eu vou pesquisar um pouco mais, saber coisas de jornalistas, né, para poder passar para vocês. Então vamos lá, moçada. O que se deu em 87? A polêmica de 87. Os campeonatos estaduais eram classificatórios para o Brasileirão. Os 6 primeiros de São Paulo, os 5 primeiros do Rio de Janeiro e os 2 melhores gaúchos e mineiros e pernambucanos e os campeões estaduais dos outros estados se classificavam. Entre 1980 e 1986, o brasileiro teve 40 clubes na primeira divisão, chamada Taça de Ouro, Copa Brasil. E subiam 4 do torneio de acesso, da Taça de Prata. Em 86, a CBF prometeu mudar o sistema e colocar para 1987 a primeira divisão do brasileiro. Os 24 melhores de 86 formariam a série do ano seguinte, a Série A do ano seguinte, 87. Sendo que a mesma CBF afirmou que não tinha condições. A CBF afirmou que não tinha condições para realizar o campeonato, certo? Não tinha condição financeira para realizar o campeonato. Foi quando, em abril daquele ano, os grandes se reuniram e criaram o Clube dos 13. Foi quando em abril daquele ano, os grandes se reuniram e formaram o Clube dos 13. Certo? Os fundadores: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Olha só, frisa aí o São Paulo. Vou falar depois de São Paulo, talvez no outro vídeo. São Paulo, Santos, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia anunciaram que disputariam um campeonato organizado por eles mesmos, o Clube dos 13. Reiterando, a CBF afirmou que não tinha condições de realizar o Campeonato Brasileiro naquele ano, de 87. Os clubes se uniram e fundaram o Clube dos 13. E foram realizar o campeonato. Quando começou a organização, que a CBF percebeu que ia entrar um dinheiro, que estava entrando patrocinadores, que a Globo já tinha entrado também, e o dinheiro estava chegando, o que ela fez? Vamos lá. Percebendo o potencial financeiro, a CBF então rapidamente se mobilizou e correu para fazer o campeonato com 40 clubes. Os grandes fizeram uma composição com a CBF, mas criaram a Copa União com a participação do Santa Cruz, Goiás e Curitiba. Certo? Entrou Santa Cruz, Goiás e Curitiba. A CBF se meteu e criou o regulamento que previa o cruzamento do campeão e vice da Copa União, módulo verde. Isso era coisa da CBF, que já tinha se metido no campeonato que não era dela, que ela mesma afirmou que não tinha condições, né? Módulo verde com o campeão e vice do módulo amarelo, suposta segunda divisão. Outra coisa que não tem cabimento, uma suposta segunda divisão. Você vai pegar o campeão e vice
da Série A e vai disputar um torneio para ver quem vai ser o campeão brasileiro da Série A. Você vai pegar os 2 da segunda divisão do acesso? Então tá. O Clube dos 13 não queria esse cruzamento. Então o senhor Eurico Miranda, os vascaínos aí da minha idade devem se lembrar, Eurico Miranda, presidente do Vasco na época, por sua conta aceitou o acordo. Só que quando ele foi informar a direção do Clube dos 13, este recusou, sendo que o documento já havia sido assinado apenas por um membro do Clube dos 13, que não aceitava o cruzamento, e que apenas por um membro. E o Clube dos 13 não aceitava o cruzamento e que não disputaria. Nisso, a Copa União já estava rolando. Então vamos lá. O Clube dos 13 não queria esse cruzamento. Então o senhor Eurico Miranda, presidente do Vasco na época, por sua conta, aceitou o acordo. Só que quando informou a direção do Clube dos 13, este recusou, sendo que o documento já havia sido assinado apenas por um membro do Clube dos 13, que não aceitava o cruzamento e que não disputaria. Nisso, a Copa União já estava rolando, como Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o campeonato em 13 de dezembro de 1987. Nesse mesmo dia, o presidente do Flamengo, o senhor Márcio Braga, reafirmou que não faria o tal cruzamento. Guarani e Sport, no mesmo dia, se classificaram para a decisão do módulo amarelo, decidido nos pênaltis. Houve 2 campeões daquela suposta segunda divisão. Na segunda divisão teve 2 campeões. Aí vamos lá. Você vê como é que a CBF enrolou tudo. Tá. Empatados nos pênaltis. Os presidentes decidiram pelo empate no módulo e se apresentaram a campo para o cruzamento com o Flamengo e Inter, que obviamente não foram a campo, e no início de 1988 eram proclamados derrotados por WO. Na decisão houve empate no primeiro jogo entre Guarani e Sport, e no segundo o Sport venceu e a CBF proclamou o Sport campeão de 1987. Vocês entenderam? A CBF abriu mão de fazer o campeonato brasileiro de 1987 porque ela não tinha recursos financeiros. Então, esses clubes se uniram e formaram o Clube dos 13 para fazer a Copa União. Quando a CBF viu que os patrocinadores estavam chegando, o dinheiro estava entrando, eles cresceram o olho. Porque é assim, negócio é assim, os caras crescem um olho. Aí inventaram um tal de módulo verde com módulo amarelo e queria fazer um cruzamento com o pessoal da segunda divisão, que estava subindo, segunda divisão, com o campeão o campeão e vice da primeira divisão. Quem ganhar seria o campeão brasileiro. Gente, não tem cabimento. Tá entendendo? Não tem cabimento. Mas como a CBF é o órgão máximo do futebol brasileiro, ela sempre vai botar lá que o campeão é o Sport. E muita gente que ouve o passarinho cantar, mas não sabe aonde, vai atrás da CBF. O que vale é o que está escrito dela, né? Então, até eu posso comparar até esse título mundial do Flamengo, que eles chamam de Copa Toyota, que não vale nada. Mas teve gente que foi lá tentar ganhar e não conseguiu. Entendeu? Perdeu para o Real Madrid. E essas pessoas ficam falando besteira. Não sabem da história. Ou se sabem, ficam simplesmente falando por falar. Mas foi isso aí que aconteceu, gente. Quanto àquela coisa que eu falei para frisar, guardar, do São Paulo, em outro vídeo eu vou explicar a taça das bolinhas. Então, senhores, prestem bem atenção no que foi dito aqui hoje, agora, nesse vídeo, que é para poder pegar na sequência a questão da taça das bolinhas, que o São Paulo simplesmente foi lá e se apoderou da taça das bolinhas. Valeu, moçada. Moçada, dá um like aí. Tá bonito, tá gostoso de fazer esse negócio com vocês. Dá um like,
compartilha, peça para quem você compartilhar também compartilhar, que eu vou trazer mais conteúdo legal pra gente. Valeu? Se inscreve no canal, moçada. Porra, dá aquela moral aí. Valeu?